tem 2 casos aí bem recentes, que um é o do hotel urbano, né, que muita gente comprou pacote. O Arthur falou que em algum momento tinha uma hospedagem, chegou lá, não tinha. Mas tem o hotel urbano e tem a 123 milhas, né, que eu também sou vítima da 123 milhas. Eu acabei tendo alguns pequenos problemas ali. Como é que ficam os direitos do consumidor ali, né, Renato? Porque, pegando o caso específico da 123 milhas, né, muita gente já pagou pelos pacotes de viagem ou as passagens promocionais e vamos deixar de lado inicialmente a questão da recuperação judicial da 123 milhas. A gente pode entrar nesse mérito e ver o que pode ser feito, mas digamos que eu comprei um pacote de viagens ali e a companhia aérea, ou no caso aqui, que na verdade é uma companhia aérea, mas é um companhia de viagens, né? Ela diz, não vou entregar a passagem, eu não posso entregar a passagem. O que a gente pode exigir naquele momento? Porque se dá no momento anterior ao voo, né, antes de entrar de estar no aeroporto, o que a gente pode exigir da companhia ali? Bom, nós tivemos um movimento muito grande a partir das notícias que acabaram sendo difundidas, né, em todos os veículos de comunicação. A partir dessas notícias, nós tivemos uma corrida dos consumidores, alguns de forma administrativa, outros de forma judicial, e os primeiros acabaram conseguindo ainda ou obter passagens ou devoluções de valores. Nós tivemos uma interrupção desse procedimento a partir do cadastramento do pedido de recuperação judicial, que acabou suspendendo algumas demandas. Então, a partir dali, hoje, a indicação é que ocorra uma habilitação nessa ação de recuperação judicial para que ele possa obter a devolução daquele valor, obter um voucher, obter, de repente, uma possibilidade no futuro de tentar algo parecido com a passagem que inicialmente ele havia adquirido. É importante também, eu amplio um pouco a resposta a essa tua pergunta, que não se restringe tão somente a essas empresas, mas a pacotes turísticos também, que muitas vezes acabam disponibilizando na hora da venda deste pacote hotéis que na hora acabam sendo entregues. Nós tivemos ações ajuizadas nesse sentido. Eu me recordo bem porque o cliente fez questão de tirar fotos em algo que para ele chegou a denominar o calabouço. Parecia uma prisão, que era um quarto que deveria ser 5 estrelas, um hotel, um resort. Ou seja, essa foi a aquisição dele perante determinada companhia, perante determinada agência de viagens, e que chegando ao local se deparou com algo totalmente diferente. Que também existe, então, abre uma possibilidade para o consumidor, para que ele tenha um abatimento no preço. Ou seja, aquele hotel 5 estrelas, na verdade, não possui 3. E inclusive num quarto, em um local desprivilegiado também. Um abatimento do preço em relação a isso, sem prejuízo de uma indenização por dano moral. E sem prejuízo também pela realocação dele num local parecido com o que ele havia adquirido inicialmente. Então é importante porque a gente fala bastante do atraso dos voos, mas às vezes a própria hospedagem dos clientes também sofre uma diferenciação entre o que efetivamente é vendido e o que é disponibilizado. O que pode se equiparar a uma propaganda enganosa, uma ausência de informação, que gera também uma indenização a título de dano material e moral. E aí vai uma dica prática em complemento, Renato. Quem viaja tem isso muito bem em mente, né? Nós elegemos um determinado hotel para as nossas férias, mas é muito importante que se tenha definição do tipo de quarto, do tipo de apartamento naquele hotel, porque as diferenças são absurdamente relevantes, né? Nessa viagem que houve o extravio da minha bagagem, e 4 dias depois eu recebi a bagagem de volta, ganhamos a ação aqui na Garraça Azul Advogados, recebi os meus R$7.000 e mais um valor bem importante de danos morais por N pequenas circunstâncias que houve. Quer dizer, lá pelas Santas eu perdi o contato, eles entenderam que eu estava incomodando demais, porque eu queria minha bagagem antes da etapa esportiva, eu precisava da minha bagagem, né? Então talvez eu tenha colocado um pouco de pressão grande e eles resolveram não me atender mais, e aquilo foi importante depois no arbitramento de um dano moral maior. Mas nessa viagem eu me hospedei com a minha esposa num hotel, numa praia, foi lá na ilha da Sicília, em Taormina, que eu fiquei encantado com o hotel. Era um hotel que não era caro, que eu mesmo procurei por indicações no Booking e por esses fóruns, Booking.com, que é um site que disponibiliza reserva, muito conhecido. E
reservei um apartamento, me lembro, que tivesse um terraço com vista do mar, e me foi entregue, me foi reservado um quarto maravilhoso, e aquilo fez toda a diferença. No ano seguinte, para esse ano, eu tinha uma viagem de férias com um grupo de amigos que passaria ali perto. E eu gostei tanto daquela viagem, que foi muito curta, e eu não pude curtir bem aquele período por estar sem bagagem, com aquele problema angustiante de ter que receber minha bagagem antes do início do torneio. Eu resolvi voltar para o mesmo local, para aproveitar melhor, conhecer coisas que eu não tinha conhecido, e eu passaria num pequeno roteiro puramente de turismo, muito perto dessa cidade. E eu reservei o mesmo hotel. Pelo Booking, exatamente a mesma coisa, tomando os mesmos cuidados, e me foi entregue um hotel, um quarto abaixo da crítica. Era um quarto sem vista. Mas tem vista ao mar. A vista ao mar era um cantinho, assim, da janela do banheiro. Né? Então aquilo não atendia a prescrição da propaganda de vista ao mar. Né? E assim, uma série de coisas. O tamanho muito diferente. Era horrível, era quase um anexo, que eu chamava, não de calabouço, mas eu chamava lá na bronca que eu tive que dar lá na reserva, da Toca da Minhoca. Eu não vou ficar na Toca da Minhoca, e não ia ficar, eu ia embora do hotel. Depois eu ia me ver com booking, entrar em juízo e tal. E quando eles viram que eu de fato ia embora, eu ia embora. Eu já estava com as diárias pagas, eu ia buscar uma outra reserva. Eles resolveram então me ceder um quarto até melhor do que o que eu tinha contratado, que é a obrigação do fornecedor. Tá? E aí eu descobri depois que havia quase um overbooking. Tinha um evento na cidade, que era um show do Andrea Bocelli, que lotou a cidade. Né? Então eles ficaram lá pressionados com mais reserva do que disponibilidade. Então vai uma dica prática. Documentar a qualidade, as características daquilo que se está comprando. Quer dizer, eu vou fazer uma viagem de navio, que tipo de cabine eu estou reservando? E quais são as características dessa cabine? Eu estou reservando um resort, como é que é o resort? O meu apartamento é vista-mar, não é vista-mar? Então, nesses pacotes de turismo, é muito importante nós termos muito bem documentadas as características do que nós estamos comprando. Né? E, a partir desses elementos, nós vamos buscar, se isso não for efetivamente entregue ao cliente, as diferenças e as indenizações por danos morais, que sempre virão. Sempre virão. Não só a diferença de categoria, mas as indenizações também por danos morais. Puxa vida, eu estava em férias com a minha família, queria um quarto de frente ao mar, peguei um quarto de frente para a caldeira de lenha de aquecimento do apartamento. Acontece toda hora, toda hora. Dica, pessoal, documentar, ter muito claro o que está se comprando. Isso vale não só aqui para a nossa conversa sobre pacotes turísticos, mas de resto para tudo aquilo que a gente reserva, compra, né? Para entrega futura, né? Para não haver esses dissabores, essas surpresas.